Oi! Se você tá vendo esse vídeo, talvez seja um sinal pra você, assim como eu, não deixar o seu café esfriar. Bom, eu sou a Isa e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu relutei muito por muito tempo. Eu sempre achei que tinha que existir o cenário perfeito, o local perfeito, quando a única coisa perfeita que existe é você perder o seu medo e tomar uma iniciativa. Tudo isso que tá acontecendo é muito especial e importante pra mim, e eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Mas antes eu queria me apresentar. Eu sou a Isa, tenho 22 anos, quase arquiteta urbanista, e se você tá vendo esse vídeo e cresceu em um lar cristão, e assim como eu teve o seu momento de revolta, porque eu tive uma revolta leve, mas se você passou pelo seu momento de crise, esse vídeo é pra você. Eu sempre soube que o meu chamado era levar a palavra, mas eu sempre relutei muito com isso, muito mesmo. Eu nasci em um lar cristão, então desde pequena eu sempre estive dentro da igreja. Os meus pais sempre foram obreiros, então os meus primeiros passos eles foram no altar. Minha mãe estava limpando a igreja e aí quando ela foi ver, eu estava dormindo, eu levantei e comecei a andar. Então eu sinto isso como Deus sempre me mostrando que eu fui escolhida desde o ventre, sabe? E eu acho que é aí que tá o ponto. Quando você é escolhido desde o ventre da sua mãe, o inimigo ele sempre vai lutar. Eu acho que muito mais para fazer com que você não alcance o que Deus quer que você alcance. E aí eu cresci e eu tive o meu momento de revolta na minha adolescência, mas como os meus pais nunca deixaram eu sair, então a minha revolta era, não sei, era interna. E aí eu achei que quando eu tivesse 18 anos, ter um carro, eu poderia fazer o que eu quisesse. E aí veio a pandemia e me mostrou que não. E aí eu acabei até pós-pandemia tendo um relacionamento que me ensinou muitas coisas. Não sei se hoje em dia eu teria tido um relacionamento. Eu sempre disse que, quando minha mãe falava que eu só namoraria com 18 anos, eu falava, meu Deus, que horror, como assim? Mas hoje em dia, o meu relacionamento foi ali entre 19 e 20 anos. Eu acho que eu ainda não estava pronta para aquilo, sabe? Mas, enfim, tudo é uma experiência para nos fazer amadurecer na nossa vida. Então, logo pós-término ali, eu falei, não, esse é o meu momento de viver, conhecer os lugares, conhecer baladas, enfim. E eu comecei a andar com pessoas que eu nunca andaria, pensar coisas que eu nunca pensaria, enfim, comecei a ter uma personalidade que não dizia sobre quem eu era. E aí, o meu start começou quando eu percebi que eu tava perdendo a minha personalidade. E eu até tenho em uma bíblia minha, porque eu trouxe essa aqui pra vocês, que é a minha bíblia de devocional, que é uma linguagem mais NVI, eu gosto mais para fazer esse estudo, e a minha bíblia de culto é a mensagem, porque na minha igreja nós usamos essa linguagem. E aí eu lembro que o meu pastor estava dando uma palavra e ele fez alguns questionamentos, e eu lembro que eu peguei um post-it, colei, e ele falou assim, como está seu coração hoje? E eu lembro que nesse post-it eu coloquei que meu coração tava triste, angustiado, perdido, e coloquei a data. Isso foi em setembro de 2023. Eu lembro que em fevereiro do ano passado, de 2024, eu achei isso e eu escrevi que o meu coração estava feliz, o meu coração estava leve, o meu coração estava alegre. E
E eu tirei o ano passado, 2024, para me reconectar com o Senhor, para entender quem eu era em Cristo, para entender o propósito que o Senhor tinha para minha vida. E assim, é muito fácil não. É muito difícil voltar para a presença dele. É muito difícil tentar se reconectar de novo. É muito difícil entender quem você é. É muito difícil voltar para quem você era dentro da igreja, para o seu ministério, o que você fazia. Porque quando você se afasta, é aquele seu momento que nós dizemos de estar no banco. Então é o seu momento de aprendizado e de você pensar no que você estava sendo fora daquele lugar. Então foi um momento onde eu tinha que entender o que estava acontecendo e quem eu estava sendo. E aí foi onde eu disse que eu tirei o ano passado pra ser o meu ano de aprendizado, pra eu entender quem eu era e pra me encontrar. E foi onde eu conheci o Over Mission, que é um evento que são 12 horas de adoração. E cara, foi insano. Foi insano, tipo assim, eu já tava nisso, eu tava já me reconectando, mas foi como se nesse evento Jesus fosse lá no fundo do mar e puxasse a minha mão, sabe? Igual aquele louvor que fala que se o mar me submergir, a tua voz me traz à tona para respirar. Exatamente isso. E aí foi extremamente especial. E aí, uma coisa que eu sempre falei, eu falei, cara, eu tenho certeza que eu tenho perfil pra trabalhar com internet. Só que eu já tinha tentado de tudo e eu não conseguia crescer. E uma vez o Senhor falou, você só vai crescer quando você começar a falar do meu nome. E eu comecei a pensar, meu Deus, que responsabilidade, como que eu vou falar? Porque era um assunto que me trazia um certo medo e vergonha, talvez. Eu não conseguia, não me senti encorajada a falar sobre. Até porque eu acho que quando você não está firme naquilo, realmente você não vai conseguir falar. É como se você tentasse mergulhar num assunto que você não tem tal sabedoria sobre, tal conhecimento. Então, quando o Senhor falou isso no meu coração, eu comecei a pensar, e agora o que eu vou fazer? Mas eu continuei lá buscando, fazendo devocional, lendo a palavra. E aí, quando você vai criando a intimidade, a sua leitura bíblica muda, porque você começa a ler e aí você começa a entender as entrelinhas. E aí, o seu relacionamento com o Senhor muda completamente. E quando foi... Deus me pede há muito tempo, me pedia, né? Porque agora eu já estou fazendo, mas Deus me pedia há muito tempo para fazer um jejum de redes sociais, para me retirar desse meio, para eu me reconectar verdadeiramente com ele e abdicar daquilo que me afastava e tomava o meu tempo. Então, quando foi em março, ia ter o retiro da minha igreja, ali entre os dias 23, algo do tipo, era sexta, sábado e domingo. E eu falei, bom, acho que então eu vou fazer um jejum de redes sociais. Quando eu voltar do retiro, eu volto para as redes e até hoje eu não voltei. Hoje completa 2 meses. Para falar que eu não voltei, eu voltei apenas no dia 19 de abril, que foi o meu baile de formatura da faculdade. E assim, como eu esperei 5 anos por isso, no dia 19 eu voltei, mas foi só para postar as coisas e já saí com stories rolando ainda. Então, nesse tempo, Deus começou a me mostrar quem é que tinha verdadeira importância dentro do meu coração. E eu comecei a entender o que ele estava querendo falar comigo. E aí, uma semana antes do meu baile de formatura, teve a 10ª edição do Over Mission, que foi o meu segundo Over Mission. E, gente, foi assim, sobrenatural. Eu não sei explicar. E eu lembro que a primeira ministração do Luca Martini, que foi o que me motivou a estar fazendo o que eu estou fazendo hoje aqui, ele dizia sobre você começar com o que você tem. Ele falava sobre o testemunho dele, que ele começou traduzindo pregadores e depois
ele fez um blog, hackearam esse blog, ele escreveu um livro, e enfim, sobre você começar com o que você tem. E eu disse, por que continuar postergando se eu tenho tudo? Sabe, eu tenho uma iluminação que pode me ajudar, eu tenho um celular que pode me ajudar, e o cenário é o meu dia a dia, entendeu? Então, quando ele falou isso, eu falei, é isso. Chegou a hora de criar o meu canal. E aí eu lembro que no outro dia eu já criei o meu canal. Eu já tinha o canal, mas aí eu repaginei com o que eu sou hoje. E eu não vi a hora de vir gravar. Eu estava sem tempo, eu ainda estou sem tempo. Só que eu tava ansiando tanto por isso. E que eu falei, cara, eu não posso mais deixar pra trás. Eu não posso mais perder tempo pra falar sobre Jesus, pra espalhar o evangelho dele e pra contar os bem feitos dele na minha vida, sabe? E esse meu primeiro vídeo, eu queria trazer essa imagem sobre um pouco de quem eu sou e um pouco do meu testemunho, que não é nada mirabolante com o que eu já vi aqui na internet de muitas pessoas que já aconteceram muitas coisas. Pra não falar que nunca aconteceu nada, o Senhor já me deu um livramento muito grande quando eu tinha 6 anos, que eu tive meningite bacteriana e o médico falou que eu ficaria com sequelas, eu poderia ficar em estado vegetativo, se eu não ficasse em estado vegetativo eu não andaria, eu não falaria. E aqui estou eu pregando a palavra. Então, eu espero que você seja muito bem-vindo aqui no meu canal, você se sinta em casa, porque quando eu falo de Cristo eu me sinto em casa, porque eu sou casa. E aí eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Ontem teve uma célula aqui na minha casa e eu disse sobre... Gente, que mistério! Que eu fui numa vigília na semana passada e aí o Senhor me deu uma palavra. E aí agora eu fui abrir minha Bíblia pra ler pra vocês e abriu em uma palavra. E é a mesma palavra da vigília que está grifado. Gente, eu não sabia nem que eu já tinha lido essa palavra, pra vocês terem noção. Me pegaram de surpresa na vigília, eu levei a palavra, o Senhor me usou ali na hora e tá aqui. Então eu vou trazer pra vocês essa palavra também. Trazer o que o Senhor me trouxe, que foi 2 Pedro 3,5. Eu acho que talvez eu estava falando sobre outro assunto antes de abrir a minha Bíblia. Ah, tá. Teve uma célula ontem aqui em casa e eu trouxe uma palavra muito forte, assim, muito forte mesmo, que o Senhor falou muito ao meu coração, que é como ser a noiva ataviada. Mas isso vai ser para outro vídeo. Então, o que eu quero trazer hoje vai ser 2 Pedro 3,5, vai ser só uma reflexão para nós entendermos o recado que o Senhor está querendo nos dar. Gente, eu deitei minha cadeira, porque eu não queria que ela ficasse aqui atrás, entendeu? Então, eu deitei. Enfim, e diz assim... mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que eu entendi com essa palavra que o Senhor revelou ao meu coração quando eu li naquela vigília? Que tudo se fez e tudo se desfaz pela palavra do Senhor. Então ele é poderoso para nos dar a vida, para tirar a nossa vida. Ele foi poderoso para me trazer aquela doença, mas também foi poderoso para me tirar, sabe? Então,
tudo acontece pela fala do Senhor. Obviamente, muitas coisas às vezes o inimigo joga na nossa vida, mas o Senhor criou a terra e com a mesma soberania e poder que ele criou a terra, ele vai destruí-la, sabe? Pro dia que chegar a Nova Jerusalém e o dia que for para nós retornarmos a ele e ter a vida eterna. Só que ele é um pai tão bondoso e tão amoroso que ele diz aqui que 1000 dias pode ser como um e um como 1000. Mas que ele está segurando isso para que os filhos dele se encontrem e se estabeleçam para que tenham a vida eterna. Então, mesmo em minhas adversidades, os locais que nós frequentamos, as pessoas que nós nos enturmamos quando nós estamos no momento de revolta, elas podem até querer nos afastar, mas o Senhor, ele está segurando essa volta, esse retorno, para que nós possamos nos encontrar nele e nos encontrando nele, nós possamos ter essa vida eterna junto com ele. Só que para que todos os filhos dele se encontrem, se estabeleçam, outras pessoas precisam ser discípulos e propagar o evangelho. E isso ser discípulo é tema para outro vídeo que eu quero trazer aqui. Mas aprenda a ser discípulo, deixa que Jesus tome o seu coração, tome a sua vida, e eu tenho certeza, não tenho dúvidas alguma, de que vai ser a melhor fase da sua vida. Um momento em que você deixar Jesus tomar as rédeas e te usar para salvar outras vidas e outros corações. É isso. Eu queria só dar um breve relato para eu poder aparecer aqui no canal. E eu tô muito, muito feliz que finalmente eu me encontrei em Cristo, que o meu coração se encontrou em Cristo e que eu posso começar esse propósito. Um beijo no seu coração e seja bem-vindo!